Hi, I'm Teacher Lauren. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês que estão me pedindo como é o meu processo com um novo aluno de inglês. Vamos entender isso. Bom, primeira coisa, number one, eu faço um diagnóstico inicial. Obviamente eu preciso entender um pouquinho do meu aluno, né? Se for mesmo sendo particular ou em grupos, né? Eu faço uma conversa com todos. Então é uma conversação que eu faço com perguntas simples sobre rotina, hobbies, experiências anteriores com inglês. Segundo, tem uma autoavaliação, que eu faço uma pergunta para entender como o aluno se vê em relação ao inglês. Então, se ele é confiante, se ele é inseguro, se ele está motivado, né? Ou se ele está fazendo aquilo apenas como uma obrigação, para eu entender, né, a relação dele com o inglês. E em terceiro, nessa fase, eu faço um teste de nível se eu achar necessário. Tem alunos que já chegam com um básico bom. Então, na hora das perguntas, as perguntas são em português, mas eu sempre pergunto se ele quer tentar falar inglês desde a primeira conversa. E se tem alguns alunos, como eu já tenho, né, tive situações de alunos que já tinham esse básico bonitinho, arrumadinho, então não tem necessidade de fazer um teste de nível, porque eu já entendi que ele já tinha aquele básico bem feito. Bom, segunda fase é a definição dos objetivos, das metas, né? Eu sempre falo aqui sobre metas, eu já dei aula de inteligência emocional por muitos anos e eu amo esse assunto, né? Porque ajuda muito a nossa vida pessoal, a nossa vida do trabalho, enfim, ajuda a nossa vida de forma geral. Então, a pergunta chave é: pra que tu quer o inglês, meu irmão? Pra quê? Se é para trabalho específico, se é para viagem, às vezes tem pessoas, né, chiquérrimas que vão aí viajar ao mundo e querem ser independentes, independentes de tecnologia, independentes para poder, né, sem um guia, sem alguém intermediando ou sem uma tecnologia intermediando essa conversa, que é muito mais eficaz até o momento. Às vezes para um intercâmbio de trabalho, de estudo, enfim, existem vários tipos de intercâmbio aí, ou se é para uma fluência geral, que foi o meu caso. Na época, quando eu terminei o ensino médio, terminei o inglês avançado junto, e a minha ideia era ter o inglês fluente de forma geral, que é para o que der e vier, né? Então, se surgiu oportunidade de estudo, eu vou, se surgiu oportunidade de trabalho, foi, e assim tem sido a minha vida até então. Bom, depois que a gente faz essas perguntas do objetivo do aluno, a gente vai estabelecer uma meta realista. O que é uma meta real? É você pensar na sua vida. Você tem uma vida muito corrida, você não vai conseguir estudar 10 horas por dia um assunto só. Não dá, não tem como. Então, metas reais, né? O que eu consigo fazer? Quanto tempo que eu consigo disponibilizar para estudar inglês? E aí, baseado nisso, às vezes você é mãe, às vezes você é um empresário, às vezes, enfim, cada um tem um estilo de vida que consome bastante, né? E aí você vai pensar nós vamos pensar juntos nessa meta real, né? Se você pode estudar uma vez na semana, 2 vezes, 3 vezes, o que for mais real para você e de acordo também com a sua necessidade, porque às vezes surgem alunos que precisam muito rápido para pegar uma promoção no trabalho e ele precisa desenvolver rápido, então ele vai dedicar mais horas de estudo, mas tem pessoas que não têm essa necessidade tão rápida, então eles vão dedicar menos tempo, mas eles querem continuar estudando. Para vocês terem ideia, eu já me formei, sei lá, há mais de 20 anos em inglês e nesse primeiro curso que eu fiz, né, porque eu fiz vários cursos ao longo da minha vida, mas eu continuo estudando. Então, assim, atualmente eu estou estudando mais focada em business, né? Então, eu tenho estudado muito o assunto de finanças em inglês, que é um assunto que eu gosto. Eu já tinha estudado em português o assunto de finanças, feito alguns cursos na área para entender mercado, essas coisas, investimentos, e estou estudando agora no inglês. Então, assim, até hoje eu estudo. Então, estudar outro idioma é uma coisa que a gente precisa ir praticando, porque a gente não mora em outro país. A gente mora no Brasil, a gente fala português o tempo inteiro. Então, eu estou sempre ativando o meu inglês e os outros idiomas, o francês, o espanhol, o italiano, agora eu estou aprendendo mandarim, e eu vou tirando um tempinho para estudar toda semana, senão a gente esquece,
né? Esquece vocabulário, esquece a regra, enfim, acaba esquecendo. Então a gente precisa atualizando e estudando. Claro que depois que você pega a maior parte, né, que é o corpo mesmo, a parte que mais importa de um idioma, você consegue fazer isso sozinho, como eu faço hoje. Mas até hoje eu pago uns cursos aí por fora. Por exemplo, eu estou fazendo um curso de business na universidade nos Estados Unidos. Já fiz um curso voltado para leadership lá em Queensland, na Austrália. Então, assim, a gente vai investindo, né, aquilo que é o nosso objetivo. Então, depois que você estabeleceu essas metas reais, de acordo aí com o seu lifestyle, com o seu estilo de vida, a gente cria esse plano de estudos, tá certo? E aí eu vou definir a nossa metodologia, que normalmente é voltada para conversação, independente se você está começando ou se você está no avançado, é conversar. Você precisa se comunicar. E a forma mais eficaz de um ser humano se comunicar é conversando, certo? É claro que existem a parte da escrita que você vai poder fazer como um homework, mas as nossas aulas ao vivo são para eu explicar o conteúdo, um vocabulário, né? E você praticar, botar em prática, criar as frases e botar aquilo em prática, certo? Bom, dentro dessa minha metodologia, eu vou inserir os assuntos e interesses que você mais gosta. Por exemplo, músicas, séries, esportes, tudo que você for falando ao longo das nossas aulas, a gente vai voltando. E se for algum trabalho específico, da mesma forma. Então, vamos supor que você trabalhe com RH, por exemplo. Então, eu vou trazer vocabulário de RH, vou trazer frases de exemplo que incluem uma rotina de RH, tá certo? Então, a gente vai moldando dessa forma as nossas aulas. E aí a gente também define o que? A frequência e o ritmo. Se é uma vez, 2 vezes por semana, quanto tempo de aula para você é eficaz? Porque tem aluno que não aguenta ficar 1 hora inteira numa videoaula, mas tem aluno que consegue. Então, eu também defino essa questão de hora-aula, tá certo? Eu tenho uns planos de 30 minutos, que é fast. Às vezes você tá aí no horário de trabalho, vai lá 30 minutinhos, a gente faz a aula para dar aquela ativada. Depois você faz mais 30 minutos como homework e os games que eu envio, porque eu tenho várias atividades gamificadas que vão te ajudar também na hora de estudar o inglês aí na sua casa. Então eu vou enviando e você vai fazendo, você vai estudando, às vezes no trabalho, no horário do almoço, você vai lá e faz rapidinho. Então aquilo é bom porque vai ativando o seu inglês em outros horários que não são o horário da aula. E isso ajuda muito, principalmente na questão de aprender vocabulário, de lembrar de uma regrinha gramatical, né? Onde vai o sujeito, onde vai o verbo. Eu estou montando a minha frase na ordem certa. Então são atividades que normalmente eu passo como um plus, como um extra. E, além disso tudo, né, depois que você se tornar meu aluno, você também terá aqui as minhas redes sociais, que eu estou sempre atualizando, toda semana. Ou vai ter um vídeo, vai ter um post e terão as notícias que eu jogo lá no meu site, loriassunção.com, que leva o meu nome. A gente não tinha nome melhor, né? Eu detesto. Olha, eu fiz faculdade de design gráfico também. E a matéria que eu mais detestava era da criação de logotipos, né? Porque definir um nome para mim era uma coisa muito difícil, por mais que a gente aprenda um método e faça os estudos, porque caraca, eu tenho que resumir tudo isso em uma palavra e um símbolo. Isso para mim sempre foi muito difícil, então o mais fácil para mim foi botar meu nome, loriassunção.com, porque aí eu não esqueço. Sou eu mesma que estou aqui dando a minha cara a tapa, sou eu que dou as aulas, sou eu que monto tudo, eu que sou minha empresa, né? Minha empresa. Então, já fica mais prático para mim. Então, gente, é isso. Então, você chegando, a gente vai definir esse cronograma, as metas, né? Os conteúdos, eles são todos online, em PDF, imagem, games, né? Todas as atividades gamificadas para você ter essa aprendizagem mais fluida. E, além disso, tem o meu site e os vídeos que eu faço para o YouTube, os vídeos que eu jogo lá nas minhas redes sociais também, né? Facebook, Instagram.
Também tem o Pinterest, enfim, tem outras redes aí que eu vou atualizando, mas onde fica tudo? No meu site, que é onde eu criei esse site para organizar toda a nossa vida ali. Então, atividades e vídeos assim extras eu também jogo ali no meu site, que fica mais organizado de você pesquisar, de você pegar, de eu enviar um link para o aluno, fica mais prático também. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre como é essa jornada aí, né, inicial dos meus alunos. E se você tiver interesse de estudar inglês comigo, acesse o meu site, que ali você vai ter acesso às minhas comunicações, as redes sociais, meu WhatsApp, e-mail, se você for de e-mail, se você preferir mandar e-mail, tem e-mail também. Então, tem várias formas de se comunicar comigo. Ou se você quiser deixar aqui um comentário nesse vídeo, também fique à vontade de colocar aqui o seu comentário que a gente entra em contato, tá certo? Bom, pessoal, um abraço para vocês and see you next class. Vem estudar comigo.